esperança é meu mestre. Amém, irmãos? Amém, amados? Como estão vocês? Todos bem? Graça e paz do Senhor Jesus possa ser para a igreja, para a amada igreja do Senhor Jesus, com os que muito em breve vão contemplar a face do noivo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então estamos ainda, irmãos, ajustando algumas coisas aqui na igreja. Nós estamos movendo com a parte documental da igreja para nós não termos nenhum tipo de problema. Então a gente resolveu adiar um pouquinho a presença dos irmãos. Vamos ver como é que a coisa se desenrola essa semana. Vamos ver o que a gente consegue fazer. E quem sabe domingo que vem a gente consiga fazer algo dentro das limitações impostas pelos governantes, mas quem sabe a gente possa fazer algo. Nós vamos ficar na guarda, vamos ficar em oração para ver se vai ser possível. Amém, amados? Glória a Deus. Gostaria de meditar hoje com os irmãos sobre uma palavra, falar sobre um homem de Deus, um rei de Israel chamado Josafá, irmãos. E eu pensava nessa manhã, enquanto meditava sobre esse texto, irmãos, de como coisas que aconteceram há 3.000, mais de 3.000 anos, 3.100, talvez 3.150 anos atrás, irmãos, como elas são atuais, como elas fazem parte, continuam fazendo parte do nosso dia a dia. Pensava sobre isso, irmãos. Os problemas que esses homens enfrentavam, irmãos. Nós continuamos enfrentando as mesmas coisas. Hoje, irmão, nós estamos envoltos com a tecnologia, com a mídia, estamos envoltos nessa atmosfera. Mas, irmãos, nós continuamos lidando com as mesmas coisas que esses homens há 3.000 anos lidavam, irmãos. Irmãos, este aqui, irmãos, ele me traz informação, mas ele não me traz revelação. Grave isso, irmãos. A mídia, ela te traz informação, algumas boas, outras nem tanto, outras ruins. Mas a palavra do Senhor, ela traz revelação. E nós precisamos ser além de informação. Nós precisamos neste tempo, irmãos, no tempo que estamos vivendo agora, no tempo que se chama hoje, nós precisamos ser homens e mulheres de revelação. E não somente de informação, ok? E é incrível, irmãos, porque o que estes homens enfrentavam há 3.000 anos são as mesmas coisas que nós continuamos enfrentando hoje. Bem, então gostaria de meditar, fazer um breve resumo sobre a história desse rei chamado Josafá. Talvez alguns já tenham escutado esse nome. Eu não vou me ater, irmãos, a falar muito particularmente da história dele, sim aplicarmos, porque eu entendo que esse tempo, irmãos, é um tempo de conhecimento, sim, mas é um tempo mais de aplicação. E toda a escritura, irmãos, ela precisa ter uma aplicação, para que ela possa ter uma eficácia na nossa vida. Então não vou me ater muito aos detalhes da história particular do rei Josafá. Isso você faça na sua casa. Você lê a história dele, que está em 2 Crônicas, está no livro de Reis também. Foi um bom rei, irmão. Você estude sobre a história dele, um homem de Deus tremendo. Mas eu vou mais fazer uma aplicação, irmãos, e não uma informação. Uma aplicação prática para as nossas vidas, ok? Então, irmãos, esse rei Josafá, irmãos, ele reinou perto aí de 1.000 anos antes de Cristo. Vou ser bem breve nas informações. E, irmãos, ele reina por 25 anos. O reinado dele dura 25 anos. E esse rei, irmãos,
o período do reinado dele, irmãos, já é um período onde o reino de Israel, ele já é dividido em duas nações. Depois, na verdade, o povo de Israel teve 3 reis que conseguiram governar a inteireza do povo. Vocês lembram quem foram? Primeiro o rei Saul, depois o rei Davi e depois o filho de Davi, Salomão. Depois de Salomão, irmãos, há uma divisão do povo de Israel. 10 nações passam a fazer parte do que a Bíblia chama de o Reino do Norte. E 2 nações, que foram a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, 2 nações fazem parte daquilo que a Bíblia nos ensina como o Reino do Sul. E a primeira coisa, irmãos, que eu quero falar aos irmãos, é exatamente essa, sobre essa divisão, irmãos. Irmãos, desde sempre o diabo tem trabalhado para dividir o povo de Deus. Ele lutou e conseguiu aqui para dividir o povo de Deus. Israel não tinha mais um rei, irmãos. Israel, o mesmo povo, tinha 2 reis agora, por causa da divisão. O reino do norte tinha a capital Samaria. E o reino do sul tinha por capital Jerusalém. Então, se você perguntasse quem é o rei de Israel, eles iam primeiro ter que perguntar, fazer uma pergunta também. Qual deles? Então Satanás conseguiu se introduzir, conseguiu se meter dentro da história do povo de Israel e causou essa divisão, que foi terrível, irmãos, que nunca foi do agrado de Deus. Porque Deus sempre quis, irmãos, como eu tenho dito a vocês recorrentemente, a visão de Deus ela é comunitária. Ele sempre quis um povo. Só que desde o princípio Satanás também conhece essa vontade de Deus. E ele luta, irmãos, ele lutou e continua lutando até os dias de hoje, para cada vez mais dividir o povo de Deus. Aconteceu aqui, quando o filho de Salomão assume, irmãos, o reinado, há uma divisão ali e as tribos se separam, 10 vão para um lado, 2 vão para o outro, e isso causou um enfraquecimento, irmãos. Cada vez que há uma divisão, há um enfraquecimento. Há uma fragilização do povo de Deus. E isso tem acontecido, irmãos, com muita frequência. Aconteceu aqui, irmãos. Paulo, mil anos depois disso aqui, Paulo está militando, está lutando a mesma luta. Porque ele diz ao povo, à igreja de Coríntios, olha, vocês são um. Vocês formam o corpo de Cristo, como podem haver divisões. Ele usa praticamente um capítulo inteiro da sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, falando exatamente sobre as divisões na igreja de Coríntios. E hoje, irmãos, quando você olha para a igreja atual, quantas divisões existem, irmãos? Quanta intolerância existe dentro da igreja, irmãos? Porque nós que temos ao mesmo Deus, que professamos a Jesus, que executamos, que vivenciamos a mesma fé, as mesmas práticas de fé, na grande maioria, por que nós não conseguimos conviver, irmãos? Por que existem, sei lá quantas milhares de divisões, irmãos? Esse é um vírus que Satanás introduziu na igreja, irmãos. Sabe, irmãos, existe hoje um movimento de alguns irmãos que a gente chama, que alguns chamam esses irmãos de os desigrejados, que são irmãos que entendem que não precisam mais fazer parte de uma congregação, que não precisam mais fazer parte de um corpo, e aí, fisicamente, né? E aí usam de diversos argumentos, um dos quais é que as igrejas todas estão corrompidas. Isso não é uma verdade.
Dizem que os irmãos não refletem mais a glória de Deus, e isso também não é uma verdade. Estes homens e mulheres desigrejados, eles se entendem como autossuficientes em Deus, que não precisam congregar, que Deus está com eles e coisa e tal. Irmãos, eu posso até respeitar, irmãos, mas eu não vejo esse posicionamento como algo bíblico, irmãos. Não vejo esse posicionamento com uma fundamentação bíblica. A Bíblia o tempo todo nos ensina a congregar, nos ensina a tolerar uns aos outros, a suportar uns aos outros. Tem um ditado que diz que de louco e chato todo mundo tem um pouco, né? É invertido, né? De chato e louco todo mundo tem um pouco. E é uma verdade, mas todos nós temos um pouco, né? Somos um pouquinho chatos. Minha esposa que o diga. E todos nós temos um pouquinho de loucura dentro de nós, não temos? Mas, irmãos, se nós não conseguimos nos tolerar, irmãos, porque todo mundo é pecador, irmão. Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem virtudes. Irmão, se Jesus tivesse desistido dos discípulos, o que seria, irmãos? Como estaria o Evangelho? Se após 3 anos, quem sabe, Filipe pergunta para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus, com toda a mansidão, diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco e tu me perguntas onde está o Pai. Irmão, se ele tivesse desistido desses 12 homens, irmãos, quando ele anunciou por pelo menos 3 vezes, não lembro agora, irmãos, mas pelo menos 3 vezes ele disse: olha, eu vou morrer. Foi bom enquanto durou, agora... Irmãos, se ele não volta aqueles 40 dias, irmãos, como estaria o Evangelho? E ele não desistiu. Deus, ele não desiste de nós, irmãos. Ele não desistiu do povo de Israel. Mais à frente, nós vamos ver esse povo. Na plenitude, exercendo a plenitude da fé deles. Quando ninguém mais tiver coragem de pregar o Evangelho. Os judeus vão estar pregando. Todo mundo. Deus nunca desiste, irmãos, das pessoas. Deus, a medida, irmãos, de misericórdia de Deus, ela é infinita, Deus, ele nos carrega, irmãos, na misericórdia. Porque se ele nos carregássemos na justiça, amanhã de manhã, não existiria mais mundo. É porque o amor dele é tão grande, irmãos, que ele não nos olha na justiça. Ele nos olha na misericórdia. Então, por favor, tolere as pessoas. Tente ao máximo possível, irmãos, ter comunhão. Tente ao máximo possível ser compassivo, longânimo. Irmãos, eu vejo os grandes homens de Deus, irmãos. Já falamos aqui de Daniel, sua oração intercessora, maravilhosa. Mas eu estava me lembrando de Moisés, irmãos. Quando Moisés está lá no Sinai, e o povo está embaixo lá, e Moisés demora lá no Sinai, conversando com Deus. E o povo embaixo, ele faz um bezerro de ouro, irmãos. E Deus diz para Moisés assim, eu vou falar com as minhas palavras, irmãos, não lembro exatamente do texto. Deus diz para Moisés assim, ele está lá com Moisés no monte, ele diz assim: olha, desce lá embaixo, porque eu vou matar aquele povo todo e vou começar uma nova nação através de você. Irmãos, talvez qualquer um de nós aceitaria essa proposta de Deus, né? Irmãos, Deus ele faz umas pegadinhas, irmãos, sabe? Mas Moisés, incrivelmente, ele diz: Senhor, mas eles são teu povo. Aquele povo que o Senhor tirou do Egito com mão forte e poderosa.
É esse povo. Sabe? O que as nações vão dizer se o Senhor exterminar esse povo? Como vai ficar o seu nome? Olha a sacada que Moisés dá, irmãos. Irmãos, aí você pensa assim que Moisés, que um ser humano teria a capacidade de mudar o coração de Deus. Não, irmãos, nenhum ser humano tem a capacidade de mudar a vontade de Deus. Na verdade, irmãos, na verdade, Moisés conseguiu ler o coração de Deus. Sabe? Ele conseguiu ler, ele disse, não, Deus não quer fazer isso não, ele está armando para mim. Falando figuradamente, né, irmãos? Moisés foi um grande intercessor, e sabe qual é a maior virtude dele, irmãos? Era a misericórdia. Um homem que no passado foi violento, vocês lembram? Matou o egípcio. 40 anos depois ele se torna o mais manso dos homens. Sabe? Ele leu no coração de Deus que Deus não queria fazer aquilo. Tanto é que não fez, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos buscar isso, irmãos, nesses dias. Sabe? O juízo vai vir, irmãos, vai vir. Eu não estou dizendo aqui que o juízo não vai vir. Vai vir, irmãos, vai vir. A Bíblia descreve. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo para nós clamarmos pela misericórdia de Deus. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Amém, irmãos? Então nós precisamos compreender, irmãos, e ser o mais tolerantes possíveis. Ok? Até porque nós também temos defeitos. Alguns expõem mais, outros menos, mas todos nós temos defeitos e virtudes. Glória a Deus. Então, eu vejo, irmãos, que nós precisamos o máximo possível, irmãos, sermos tolerantes, congregar. Toda essa parte, irmãos, de mídia, todas as transmissões, elas são importantes, irmãos, mesmo depois dos cultos restabelecidos, a gente vai continuar transmitindo, sim, porque entendemos que é uma ferramenta evangelística poderosa. Mas a presença, o contato físico, irmãos, é imprescindível para o corpo de Cristo. Esse lugar aqui precisa estar cheio, irmão. Você precisa de um abraço. Você precisa, irmãos, sabe, ter contato. Nós somos seres sociáveis. Deus nos criou dessa forma. Amém? Guarde isso, irmãos. Guarde isso. Nós somos seres sociáveis. Nós fomos feitos para lidarmos uns com os outros. Lá na eternidade, irmãos, a única forma de você acessar a eternidade é você saber que lá vai ter 1 bilhão de pessoas. E lá não vai ter o teu cantinho, não. Lá vai ser tudo comunitário, irmãos. Lá vai ser tudo unidade. Lá vai ser tudo como Deus sempre quis que fosse. Amém? Busque essa unidade, irmãos, na tua casa. Busque essa unidade na tua igreja. Congregue, irmãos, procura um lugar para você. Você precisa congregar. Você precisa congregar. Meu maior temor em virtude desse isolamento social é que as pessoas se fechem em si mesmas e pensem que não precisam mais uma das outras. Ok? Essa é a minha grande ressalva no que diz respeito a esse isolamento social. Ok, irmãos? Então, gostaria de falar de algumas coisas que esse rei Josafá fez, alguns equívocos que ele cometeu, assim como eu e você, ele teve virtudes e teve equívocos. E o rei Josafá, vou resumir aqui, irmãos, e o rei Josafá, ele cometeu 3 perigosos equívocos que causaram consequências depois para ele, inclusive para o reino de Israel. Ele fez 3 alianças, irmãos, indevidas. Calma que eu vou explicar. Daqui a pouco eu falei de unidade, e agora eu vou falar sobre alianças que não devemos fazer, né? É assim, irmãos, ó. Nós podemos e devemos ser amigos de todo mundo.
Ok? E de pregar o evangelho a toda criatura. Como que eu vou pregar para alguém se eu não construir uma amizade, se eu não construir um relacionamento? Como, irmãos? Tem algum outro jeito? Não tem, né? Então, nós precisamos e devemos ser pessoas acessíveis, com muitas amizades. Agora, irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. Aliança, profundidade, irmãos, intimidades. Isso a gente precisa ter cuidado. O rei Josafá não teve esse cuidado, irmãos. E ele fez 3 tipos de aliança que trouxeram um grande prejuízo para ele pessoalmente, para a casa dele e para o povo de Israel. Então, entenda uma coisa é amizade, outra coisa é aliança. Amizade nós precisamos e devemos ter com todo mundo, senão a gente não evangeliza, irmão. Senão a gente se torna um soberbo espiritual. Agora, aliança, conselho, intimidade, isso tem que termos. Irmão, Jesus tinha isso. Irmãos, por que para a multidão ele prega em parábolas? E por que para os discípulos ele fala abertamente? Você entende a diferença? Para os discípulos, para a multidão, quando a multidão estava reunida, ele pregava por parábolas. Mas quando estava só os discípulos ali, ele falava abertamente. Muitas vezes ele fala uma parábola aqui e explica a parábola em particular. Então ele está peneirando, irmãos. A mesma coisa nós temos que fazer. Amizade nós temos com todo mundo, mas aliança, isso precisa passar por um crivo, isso precisa passar por uma análise. Conselho, você precisa passar por um crivo. As pessoas com quem nós nos aconselhamos, elas precisam ter um padrão de vida, para terem autoridade para nos aconselhar. Vocês entenderam a diferença? Ok? Deu para entender a diferença de amizade e aliança? Então o rei Josafá, mas ele fez 3 alianças indevidas, irmãos. Primeiro, ele faz uma aliança familiar. Ele tinha um filho chamado Jorão. E o rei Josafá, ele casa esse filho. Sabe com quem, irmão? Chuta. Ele casa esse filho com uma moça chamada Atalia. Você sabe quem era Atalia? Atalia tinha um parentesco muito bom, irmãos. Ela era filha de Acabe e Jezabel. Pensa. Eles eram reis do reino... Josafá é do reino do sul. Não sei se falei isso para os irmãos, ok? Josafá era reino do sul. E o reino do norte estava reinando Acabe e Jezabel. E aí o rei Josafá, para tentar conciliar os 2 reinos de novo de uma forma errada, o que ele faz? Ele pega o filho dele, Jorão, e casa com a filha de Acabe e Jezabel, chamada Atalia. E aí talvez você me diga assim, mas os filhos nem sempre seguem a maldade dos pais, tá? Tudo bem, concordo com você está certo, mas essa seguiu. Essa moça chamada Atalia, ela potencializou a maldade da mãe e a desobediência do pai. Irmãos, quando a Atalia, quando ela chega na fase adulta, irmãos, isso falando do Reino do Norte, quando ela chega na fase adulta, né, na mais idade já a avó, Atalia, ela perde o último. Você sabe que o reinado era passado sempre de pai para filho, certo? E a única forma de uma mulher reinar é se não houvesse mais ninguém do sexo masculino. Então uma rainha poderia assumir o trono. E então o último rei dela, o último filho, que era o rei, que eu esqueci o nome agora, ele morre em combate. E o que a Atalia faz, irmãos? Quando ela sabe que esse rei morreu, que era filho dela, por sinal, ela pega todos os netos e mata. Todos os netos do sexo masculino. Pensa que vó querida, irmãos. Pensa que vó amável. Né? Ela pega todos os netos do sexo masculino que poderiam ameaçar o reinado dela e ela mata. Todos eles, irmãos, com exceção de um que a ama desse rapaz, que eu esqueci o nome também, se não me engano era Josias. Depois você pesquise lá.
Porque interessante não são os nomes, e sim a história, ok? E então essa ama esconde esse único neto dela. Sabe, irmãos, então o rei Josafá, pega o seu filho e casa com essa mulher. Você entende que aliança indevida foi essa, irmãos? Pai, mãe, você que tem filho solteiro, você que está solteiro, né? Coloque os teus filhos no altar, coloque você mesmo no altar, para que não apareça uma Thalia na tua família, na tua vida. Porque essa mulher talvez expresse de uma forma radical a maldade, né? A sede pelo poder. Mas está cheio disso por aí, irmãos. Quantos, invertendo um pouquinho os papéis, né? Quantos filhos matam os pais para antecipar a herança? Você nunca viu isso, não? É? A filha ali criada com todo amor e carinho. Você está um exemplo muito famoso aí, não vou citar os nomes, né? Porque não creio que você vai lembrar quem é. Uma filha muito querida, de uma família de um alto padrão social, arrumou um namorado traficante, coisa e tal, e os dois tramam a morte dos pais para ela herdar a herança. Isso é muito comum, irmãos. As Atalias continuam aí. Então você precisa orar muito para o teu filho casar certo, você precisa orar muito para você que é solteiro, que é jovem ainda, casar certo. Sabe, não tem um ditado que diz assim, antes só que mal acompanhado. Tem fundamento. Tem fundamento, entendeu? Tem fundamento. Espera o tempo do Senhor, irmão, espera o tempo certo. Você que está solteiro, que está me assistindo. Tem o tempo certo, irmãos, tem a pessoa certa. Não fica procurando demais, irmão, sabe? Mais tarde, quando Jesus encontra uma mulher dessa descendência aqui, que a gente não sabe o nome, lembra de uma mulher chamada Samaritana? Samaritana não é o nome, irmão, Samaritana é a descendência dela, é desse povo aqui, ó, do Reino do Norte. Jesus diz para ela assim, vai lá, chama o teu marido. Ela disse assim, não tenho marido. Aí Jesus fala para ela assim, dissesse com verdade, que eu tivesse 5 e o que tu tens agora não é teu. Então essa mulher samaritana, descendente do Reino do Norte aqui, ela estava buscando, irmãos, estava buscando nos homens o que só Deus podia suprir. Esse é o caso de muitas pessoas hoje, irmãos. Eu creio que a gente não sabe o nome dessa mulher, isso é uma opinião minha. Eu creio que a gente não sabe a opinião dessa mulher, que depois evangeliza a cidade toda. Por que a gente não sabe o nome dela, irmãos? Eu vou dar um chute aqui. Porque essa mulher samaritana, da cidade de Samaria, do Reino do Norte, ela representa 1 bilhão de pessoas que estão buscando em uma outra pessoa a felicidade que só se encontra em Jesus Cristo. Ok? Então o primeiro equívoco de Acabe, irmãos, foi empurrar o filho para uma aliança que não deveria ter sido feita, que não deveria ter sido gerada. Ok? Primeiro equívoco de Acabe. Segundo equívoco, irmãos, ele faz uma aliança comercial, irmãos. Ele constrói navios, irmãos. E aí, eu vou resumir aqui, depois você lê a história, irmãos. Irmãos, nós precisamos... Assunto bem delicado. A gente precisa orar bastante, irmãos, para nós servos do Senhor, para nós fazermos uma aliança comercial com alguém que não sirva o mesmo Deus. Eu tenho irmãos aqui na igreja, irmãos, que por não perguntarem, por não orarem, fizeram sociedade, irmãos, fizeram acordos comerciais com pessoas que não conheciam a Deus e levaram bomba. Entendeu? Assim como, por isso que eu disse para vocês, irmãos, os equívocos do rei Josafá continuam sendo os mesmos equívocos. E tenho certeza que existem, você que está me assistindo, talvez você tenha
exemplos, você tenha testemunhos da mesma forma, ou conheça alguém que tenha. Ok? Toma cuidado com quem você se associa nesses dias. Toma cuidado. Toma cuidado com quem você faz aliança comercial, irmãos. Toma cuidado. Olha a história do rei Josafá. Ele constrói navios, irmãos. O profeta diz, ele disse, isso aí não vai servir para nada, eles vão ser despedaçados. E assim foi. Josafá teve prejuízo na família, com o casamento do filho com a filha de Acabe e Jezabel. Teve prejuízo financeiro quando fez essa aliança comercial, irmãos. Todo o trabalho foi por água abaixo. Toma cuidado com quem você se associa comercialmente. E a última aliança que o rei fez, irmãos, foi uma aliança militar. Irmãos, quando ele faz uma aliança militar, ele está tirando, isso é muito recorrente, irmãos, durante a história de reis, no livro de reis, no livro de crônicas, esse equívoco ele é muito recorrente, irmãos. Quando o rei Josafá, irmãos, faz uma aliança militar, irmãos, com quem não devia, com o rei Acabe, ele tá tirando a confiança em Deus e pondo a confiança no homem. Irmãos, isso era muito comum nesse tempo. E é muito comum nos nossos dias. Sabe? Isso é muito comum nas igrejas, irmãos. Elas não confiam mais em Deus, e sim em alguém que possa suprir as necessidades da igreja. E isso é muito perigoso, irmãos. Isso é muito perigoso. Não deu certo essa aliança militar com o rei Acabe. Não deu certo para Josafá. E continua não dando certo hoje. Irmãos, e hoje mais do que nunca, irmãos, nós precisamos ter a nossa confiança, irmãos, estabelecida em Deus. Porque eu conheço muitos irmãos que têm uma dependência que acabam gerando inconscientemente o que os teólogos chamam de uma dependência emocional em relação a outro irmão. E isso não é bom, irmãos. Porque você acaba depositando tudo em uma pessoa que é tão falha quanto você. E essa pessoa tão falha quanto você, no momento talvez onde que você mais precise, ela não vai poder te ajudar. Porque é um ser humano. Porque é alguém com limites. Porque é alguém com impossibilidades. E quando nós dependemos de alguém dessa forma, nós estamos tirando a nossa confiança de Deus. Esse foi o caso do rei Josafá. Ele deveria ter orado a Deus, irmãos, quando os moabitas vão até ele para lutar, eram os moabitas e os amonitas. Quando eles chegam para guerrear contra o rei Josafá, a reação de Josafá não deveria ter corrido para o rei do norte, deveria ter corrido para Deus. Entendeu? Então ele cometeu esses 3 equívocos, irmãos. Ele fez uma aliança pessoal, ele fez uma aliança comercial e ele fez uma aliança militar. Ele tirou a confiança de Deus e transferiu para o homem. E isso não é bom, irmãos. Isso não é bom. A nossa confiança, ela precisa estar absolutamente convicta, estribada, alicerçada em Deus, na pessoa do Senhor Jesus, no sacrifício da cruz. Entendeu? Quem já não se decepcionou com alguém, irmãos? Com algum irmão, com pastores? Quantas pessoas, irmãos, estão desviadas porque pastores deram um mau testemunho, porque algum líder da igreja deu um mau testemunho? Sabe por que estão desviados, irmãos? Porque desvirtuaram a confiança, irmãos. Olharam mais para o homem do que para Deus. Irmãos, o dia que você descobrir um pastor perfeito, você me avisa, ok? Você me avisa. Que nós vamos congregar junto nesse lugar. Se você achar. Se achar algum pastor, irmãos, algum apóstolo,
não sei o que mais tem por aí. Se achar alguém, algum dessas pessoas perfeitas, você me avise. Nós vamos congregar junto, se você achar. Ok? No mais, irmãos, todos são suscetíveis aos erros. Todos podem ser falhos conosco. Eu já falei com muita gente, irmãos. Muitas pessoas já falharam comigo. Mas a minha confiança, irmãos, ela continua sendo estribada em Deus. Glória a Deus. Então, rei Josafá teve essas três falhas, irmãos, mas ele teve uma virtude também. Eu quero encerrar com isso. Quando os reis vinham até ele, né, quem eram aqui mesmo? Os filhos de Moabe, os filhos de Amon, né? E com eles alguns dos meunitas. Então, basicamente, eram 3 nações contra Israel. E aí se juntou uma multidão e o rei, obviamente, fica assustado com aquilo. Josafá fica sem saber o que fazer. Aí ele se lembra de Deus, irmãos, e glória a Deus por isso. Irmãos, e ele solta uma frase aqui no capítulo 20, no versículo 12. Eu vou só ler esse versículo aqui, irmãos. Se você analisar isso aqui, irmãos, o que o rei fala, ele fala assim no capítulo 20, versículo 12, quando ele transfere, irmãos, toda a confiança dele para Deus. Ele tira a confiança dele, irmãos, do ser humano. Ele tira a confiança e só olha para Deus. Sabe o que ele fala? Ele diz aqui, ó, nosso Deus, não os julgarás? Ele está falando dos amonitas, ele está falando dos moabitas, ok? Ele está falando deles. Ó Deus, não os julgarás? Pois em nós, aí ele está falando dele e do povo dele. Em nós não há força perante essa grande multidão. Era muita gente, né, irmãos? Que vem contra nós. Aí ele diz algo interessante. Não sabemos o que fazer. Mas ele se desarmou. Diz, tá vindo aí 3 exércitos contra a gente. A gente não vai resistir. Eu não sei o que fazer. Isso é o que ele disse, tá? Só que aí ele fala assim, mas os nossos olhos estão postos em ti. Mas isso aqui é de uma grandeza, sabe? Ele tirou toda a visão terrena, ele tirou toda a visão dos aliados. E ele olha única, exclusivamente para Deus. Ele diz, nós não sabemos o que fazer. Talvez muitas vezes na sua vida você também esteja nessa mesma condição. Não sei o que fazer diante desse problema. Não sei o que fazer. Talvez Davi, irmãos, na sua mente, né? Quando está na frente de Golias, falou a mesma coisa. Dizia agora, Senhor, o que eu faço? O cara tem 2,80. O que eu faço com esse cara? Não alcanço nem para cortar a cabeça dele. O que eu faço? Talvez um monte de vezes na sua vida, talvez agora, nesse momento, você esteja na mesma condição de Josafá. Senhor, eu não tenho mais força. Não sei mais o que fazer. Passei por um processo semelhante a esse, irmãos. Sabe? Me lembro um dia eu estava sozinho em casa, mas passando por um processo, um tratar de Deus terrível, irmãos. E por isso que a gente aprende com as crianças, irmãos. E eu me lamentando na mesa, minha esposa não estava, irmãos, eu num desespero tão grande, irmãos, perdendo tudo, irmãos, perdendo tudo, não quero. Depois no outro dia eu explico para você. Perdendo tudo, irmão, sabe? Não sabia mais o que fazer. Não sabia mais. Chegou num ponto assim que eu estava como esse rei, que não sei mais o que fazer. E aí eu olhei para o Ariel, meu filho mais novo, mas era bem pequenininho, tinha uns, não sei, irmão, uns 3 aninhos, eu acho. Estava só eu e ele em casa. E eu chorando ali, mas não querendo mostrar para ele que estava chorando, né? E eu olhando, mas ele estava em cima de um tapete, brincando com 3, 4 carrinhos, sabe? E eu pensei assim, por que a gente não pode ser assim? Sabe? Não tinha problema para ele.
Sabe por que não tinha problema para ele? Porque o pai dele estava ali. E era eu, né? Sabe, nunca se sinta abandonado, não, irmão. Isso é um sentimento que Satanás coloca no nosso coração. Sabe por que, irmãos, 11 milhões e meio de brasileiros estão tomando antidepressivo, irmãos? 11 milhões e meio. Porque se sentem sozinhos. Porque perderam a paternidade. Porque para eles os problemas se avolumaram de uma tal forma que eles estão que nem eu e Josafá. Eu não sei o que fazer. Está tudo dando errado. Já empreendi todas as minhas forças. Já usei todo o meu conhecimento. Já usei todo o meu esforço. Não tenho mais força nos meus braços. Esse é o melhor tempo, irmãos, para Deus agir na tua vida. Porque é o tempo que a gente se rende, irmãos. Antônio Cirilo cantou uma música linda, há muitos anos atrás, ele gravou Me Rendo, Me Rendo, Me Rendo. E ele fica cantando aquilo, até para muitos até é chato. Para mim é uma canção que está sempre comigo. Porque nós tínhamos que nos render a ele todo dia. O problema, irmãos, é que hoje é uma soberba. Eu sei sobre a minha vida. Sabe? Eu já tenho maturidade. Tem nada, irmão. Nós temos nada, não somos nada. Costumo dizer para os irmãos, amanhã pode acontecer um evento que muda todos os planos da nossa vida. Hoje eu comentava com minha esposa, a gente estava alinhando, ano passado, em dezembro, a gente projetou esse ano daqui inteirinho para a igreja. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos mexer aqui, vamos mexer ali. Parou tudo, irmãos. Tem vezes que eu desço para cá, eu começo a olhar e... o que eu faço? O que eu faço? Porque para mim, irmãos, claro que essa visão talvez não seja compartilhada por todos os irmãos, mas para mim o ministério não é algo que eu exerço nas horas de folga, não é uma alternativa. Não, para mim, o ministério, vou usar uma expressão aqui, o ministério ele é tudo. Isso aqui não é algo opcional, que eu vou ver se vai dar certo. Não, irmão. Sei que talvez nem todos os irmãos compartilhem disso por causa do chamado e coisa e tal. Mas para mim o ministério hoje, irmãos, ele é tudo. Então, quando esse tudo, quando ele não anda, eu fico assim, meu Deus do céu, entendeu? Não há força, a gente não sabe às vezes o que fazer, exatamente a condição de Josafá. E a nossa melhor reação nesse tempo, irmãos, é olhar para o alto. Os nossos olhos estão possam sentir. Sabe, o Senhor vê uma grande multidão, não sei nem o que fazer. Mas os meus olhos estão possam sentir. Sabe qual é a sequência, irmãos? O Espírito Santo desce sobre um profeta. Sabe? E o profeta dá uma ordem para o rei, absurda. Falando em termos militares, né? Você já leu a história? O profeta diz, olha, vocês não vão pelejar contra esse povo. Não. Vocês vão botar os músicos à frente à frente do exército. Porque enquanto vocês adoram, Deus vai resolvendo a peleja. Vocês não vão levantar a espada. Irmãos, olha que coisa absurda. Tem 3 exércitos acampados na frente do cara. E o profeta veio e diz para o rei, olha, você bota os músicos na frente do exército, deixa o exército para trás, e você coloca os músicos na frente. Você entende o poder da adoração, irmãos? Irmãos, a vida está difícil, a vida está com contratempos, está com dificuldade, você tem que adorar a Deus, irmãos. Você tem que adorar a Deus. E aí vão os tambores lá, mas eles começam a tocar, e o exército vai marchando, né? E eu fico imaginando, né? A reação do exército inimigo. Daqui a pouco Deus causa um alvoroço lá dentro, e eles próprios, eles se matam, né? Depois você lê a história lá para cá, eu estou resumindo o tempo aqui. Enfim, irmãos,
Nesse tempo, irmãos, nesse tempo de dificuldade que a gente está vivendo, irmãos, o melhor remédio, irmãos. O melhor remédio para toda essa situação, essa perseguição, essa aflição, para tudo isso, irmãos, é você adorar a Deus. O rei Josafá, irmãos, se Deus falou, está falado. O exército que fica para trás, vamos botar os músicos na frente. E vamos que vamos. Foi assim. Simples assim. Entendeu, irmãos? Às vezes, irmãos, nós estamos tentando resolver a coisa aqui, ó. Sabe? Não é aqui o lugar, irmãos. A gente resolve as coisas aqui, ó. Sabe? Entronizando Deus aqui, Senhor, toma conta da minha vida, sabe? Sabe, toma conta da minha vida. Eu sei que o Senhor me ama, sei que o Senhor quer o melhor para mim, só preciso de ajuda agora. Sabe, Deus é teu Pai, mas Ele é nosso Pai. Se aquele que nem mesmo a seu filho poupou, como não nos dará por Ele todas as coisas? Falamos sobre isso semana passada, isso continua vivo, irmãos. Continua vivo, Deus continua vivo. Deus continua com esperança para a igreja, por isso que a igreja está aqui, por isso que a igreja ainda não subiu, por isso que Satanás ainda não tomou conta desse lugar. Porque Deus ainda tem uma obra para ser feita aqui, através da igreja, através de mim e através de você que está me assistindo. Então se ponha à disposição, seja um adorador. Cuidado com quem você faz alianças pessoais. Cuidado com quem você faz alianças comerciais. E principalmente, irmãos, nunca tire a tua confiança de Deus. Você não precisa de um antidepressivo, irmão. Você precisa ser um adorador. Você não precisa. Você precisa adorar a Deus com toda a tua força, com toda a tua intensidade. Deus vai renovar o teu espírito. Deus vai renovar a tua fé. Deus vai renovar a tua alma. Deus vai renovar a tua carne. Deus faz nova todas as coisas. Amém? Gostaria que você ficasse com essa palavra de repouso, com essa palavra de confiança e de alerta. Deus continua, irmãos, no controle absoluto, irmãos. Por mais confusa que a coisa esteja. Tá entendendo? Deus continua no controle dessa nação. Deus continua no controle do mundo. Amém? Deus te abençoe, te guie, te guarde. Tenha uma ótima semana. Vamos orar essa semana, irmãos. Quem sabe semana que vem a gente possa abrir um pouquinho. Tô com saudade dos irmãos, né? Sexta-feira veio um monte de gente aqui em casa, irmão. Foi lindo demais. Gostei muito. Amém? Um abraço a todos. Deus abençoe. Aleluia.